Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, leitura a partir do verso 37 até o capítulo 22, verso 21. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos diante da tua palavra, escritura que nos foi dada, inspirada, infalível, inerrante, e pedimos ao Senhor nesse momento que se agrade em falar aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, usa segundo o teu querer esse texto, meio de graça do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, dá-nos tua bênção. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, esse relato da conversão de Saulo aparece 3 vezes no livro de Atos. Lucas registra, em primeiro lugar, esse evento, e depois nós temos o próprio Paulo, por 2 vezes, fazendo uma apresentação desse testemunho em sua defesa, ali em Jerusalém. E por que temos uma repetição constante dessa conversão, dessa experiência de conversão? Certamente não é sem propósito que um livro relativamente pequeno como o livro de Atos tenha o mesmo relato repetido 3 vezes. E de fato, irmãos, o que temos aqui neste testemunho de conversão é uma defesa, claro, da conversão de Paulo, mas também do seu apostolado. E, de fato, além desse testemunho de sua conversão, Paulo ele apresenta por 5 vezes defesa do seu ministério e do cristianismo diante de judeus, líderes e de autoridades. Essa defesa que temos aqui é feita diante do povo, e nós devemos lembrar então que Paulo não está entre os 12 apóstolos iniciais chamados pelo Senhor. Paulo é como que nascido fora de tempo. Ele alcança grande preeminência e liderança na Igreja Apostólica, porque nada mais, nada menos que 13 livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo aos gentios, pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele é, mesmo nascido fora de tempo, um importante instrumento da revelação do Novo Testamento. E Paulo, então, aproveita estas oportunidades, claro, pregar o Evangelho aos seus compatriotas, mas não apenas para defender a si mesmo, mas para defender o Evangelho de Cristo Jesus. O contexto, irmãos, desse discurso, desta defesa, Paulo é perseguido em Jerusalém, a multidão está furiosa, quer a sua morte. E então, no verso 37, Paulo, completamente ferido e machucado, pede a palavra ao comandante, que é surpreendido pelo fato de Paulo falar em grego. Isso porque o comandante suspeitava que Paulo fosse um egípcio que havia liderado uma subversão. E então, ao ouvir Paulo pronunciar palavras ali, falar em grego, ele é convencido de que está errado nesta suposição. E então Paulo pede permissão para se dirigir ao povo. No verso 39, então, é dada oportunidade a Paulo para falar à multidão, e também, pela graça de Deus, lhe é dado o silêncio necessário para apresentar sua defesa mediante a obra do Espírito ali, um milagre, uma operação do Senhor. Ao fazer sinal com as mãos, o Senhor lhe concede então um auditório atento para que ele apresente a sua defesa. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema uma defesa do Evangelho de Cristo. Uma defesa do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 ao verso 5 que Paulo, a princípio, é um judeu zeloso. É o que Paulo argumenta, é o seu testemunho aqui, a partir do verso 1 do capítulo 22. Ele pede a palavra, verso 1, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós.
Deus lhe concede então um auditório atento, está aí no verso 2, e então Paulo ele apresenta sua defesa. Muito interessante, Paulo perseguido, ameaçado, e temos aqui então Paulo de modo muito sereno, falando a um auditório irado. Não há temor de homens, mas apenas de Deus. Paulo não considera a sua vida preciosa para si mesmo. É um homem, então, piedoso, um servo de Deus e que permanece firme diante de calúnias e perseguições. Lembre que Paulo foi acusado de profanar o templo, levar um gentio para dentro do templo. E nós vemos aqui, então, Paulo humildemente apresentando a sua defesa. Ele não é um subversivo, não é inimigo do povo judeu, mas, de fato, é um judeu zeloso e agora, claro, um cristão, um judeu cristão zeloso. Veja que Paulo os respeita, ele os trata como irmãos e pais, não os provoca. Paulo usa a língua, então, do povo. Lucas registra o hebraico, a língua comum ali daquele tempo, o aramaico, então, possivelmente se refere a isto. E então, os judeus dão atenção ao ouvir Paulo falando em sua língua. E Paulo, então, ele argumenta: sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade. Paulo, então, foi trazido muito cedo para Jerusalém, e Paulo foi instruído aos pés de um famoso fariseu, um professor chamado Gamaliel. Ou seja, o que é que Paulo está argumentando aqui em seu discurso? Paulo é hebreu de hebreus, não é um inimigo da nação. O auditório, o povo, não está lidando com um inimigo da nação. Paulo não é um qualquer, não é um renegado, alguém desconhecido do povo. Foi instruído ali aos pés de Gamaliel, é um homem de letras, erudito nas palavras de Deus. Gamaliel, um mestre reconhecido, um homem de grande moderação, conciliador e tolerante. E Paulo foi criado e treinado para ser um mestre em Israel. E como todo judeu, especialmente da linhagem ali, da seita dos fariseus, extremamente zeloso da lei. Jamais um fariseu, jamais Paulo desprezaria a lei de Deus. Desde cedo foi encaminhado por esse caminho da seita dos fariseus. E se Paulo se tornou um radical posteriormente, não foi, sabemos, por influência até mesmo do seu mestre, um homem extremamente moderado, mas de fato Paulo ele se revoltou ali com o surgimento do caminho, da seita do caminho, o surgimento do cristianismo. E então, com o surgimento do cristianismo e do caminho, o jovem fariseu Saulo entra em guerra contra os seus seguidores e, na verdade, Saulo ele se rebela contra o Messias dos cristãos, contra Jesus Cristo. E, de fato, Saulo entende que esta seita, esse caminho é algo que vai contra a religião judaica. Então, esse é Saulo. Paulo está argumentando ali diante daquele auditório: este é Saulo, este sou eu, judeu, zeloso, discípulo de Gamaliel, zeloso ao ponto de perseguir os do caminho, e então zeloso ao ponto de estar preparado, disposto e até mesmo agir para exterminar esta seita chamada ali naquela época do caminho. E então o argumento, irmãos, e o testemunho é: como é que pode agora este judeu, este jovem Saulo, ser um cristão? Estar do lado dos cristãos, pregar o evangelho. E então, se Paulo é um pregador, é um cristão, de fato isso só pode ser explicado por uma conversão genuína e por um chamado divino. Isto só pode ser explicado, por isso que Paulo passa a argumentar: Jesus apareceu, Jesus que veio a este mundo, nasceu, morreu há 27 anos atrás, mais ou menos nessa altura. Esse Jesus ressuscitou, é o Messias de Israel, e este Jesus me salvou. Eu, Paulo, fui convertido, fui salvo. Não é fraqueza mental, não é loucura,
como alguns aí, contemporâneos, psicólogos da religião, acham que Paulo teve um ataque epilético na estrada de Damasco. Então, a explicação, Paulo aqui, com muita lucidez e serenidade, argumenta: fui salvo. O Senhor Jesus, então, me encontrou ali naquele caminho, ou seja, uma conversão genuína. O homem foi regenerado. Porque não há explicação de alguém que queria a morte daqueles que eram do caminho, agora, então, dar a sua vida por essa pregação é algo que realmente manifesta uma fé genuína. E isso, irmãos, não era algo escondido. No verso 5 do texto, Paulo diz que a liderança judaica é testemunha. Veja no verso 5, de que são testemunhas os sumos sacerdotes e todos os anciãos. A que ponto? Destes recebi cartas para os irmãos e ia a Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ou seja, as autoridades conheciam Saulo desde cedo, desde da sua meninice, sendo treinado aos pés de Gamaliel, e eles que deram cartas na mão de Saulo para ir lá buscar manietados os cristãos, para julgá-los ali e puni-los em Jerusalém. Então, todos são testemunhas de quem é Saulo. E, de fato, ao ponto da liderança judaica saber se há alguém indicado para caçar crente, perseguir, trazer e punir, era o jovem Saulo. Se há alguém que pode impedir o avanço dessa nova seita, é Saulo. A tal ponto, irmãos, como argumentamos aqui, Paulo está argumentando, a sua conversão não é fruto da natureza ou do acaso, mas obra do poder e da graça de Deus. E não há nada preparatório. Não tem nada assim preparatório para essa conversão. A única explicação é: Jesus ressuscitou, vive e reina, e Cristo, de fato, se revelou a Saulo, ele foi alcançado pela graça de Deus. Em segundo lugar, irmãos, diante disso, então, nós veremos do verso 6 a 16, convertido somente pela graça. Então, Paulo descreve aí, no verso 6 em diante: ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo então descreve a sua conversão, e Paulo então diz ali diante daquele auditório, daqueles judeus, do povo, que o Senhor a quem ele perseguia vive, está vivo, morreu, mas ressuscitou, e agora se revela a Paulo. Jesus não está mais ao alcance daqueles que o mataram e o perseguiram, mas agora os judeus estavam perseguindo a igreja, o seu corpo. E Paulo é este perseguidor, especialmente. E Jesus então diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, você está me perseguindo. Não é meramente apenas a igreja, sim, a igreja é o corpo de Cristo. E quando a igreja é perseguida, o próprio Cristo é perseguido. Há uma união mística entre Cristo e a sua igreja. A tal ponto, irmãos, que Jesus, quando na sua vinda julgar e separar as ovelhas dos bodes, o Senhor Jesus vai dizer que quando alguém não deu de comer, não fez um bem a um dos pequeninos irmãos de Cristo, não fez a Cristo. Lembram disso lá em Mateus 25? Então Jesus fala nesses termos, há uma união entre Cristo e a sua igreja. E então Cristo, a quem Paulo persegue através da igreja, fala com Paulo. E ele então é imediatamente transformado e submete-se a Jesus Cristo. Saulo então pergunta em resposta à fala de Cristo: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, de fato, Cristo
se revela a Paulo, ele tem uma visão de Cristo, ouve do próprio Cristo, e como resposta ele é convertido, ele submete-se a Cristo. Ele pergunta: que farei, Senhor? É um homem quebrantado, transformado, disposto a obedecer a Cristo, antes rebelde, antes perseguidor. Nada o preparou para esse momento, não há nada preparatório. Um perseguidor respirava ameaças contra a igreja. Agora Cristo se revela a Paulo e ele agora submete-se ao Senhor. Paulo, nessa ocasião de sua conversão, ao ter essa visão, ao ver essa luz, esse fulgor, ele fica cego, ele precisa ser conduzido pelos seus companheiros, que de algum modo participam daquilo, mas não percebem a voz, o que consiste aquela voz. E então aquele que julgava ter conhecimento e luz fica cego, percebe agora o seu anterior engano espiritual, e então há uma mudança radical. No verso 11 diz que ele ficou cego, e um homem chamado Ananias então vai ao seu encontro, e então veio procurar-lhe, diz no verso 13, e ora por Paulo, e ele então recobrou sua visão. No verso 14 o texto diz então, a vocação de Paulo por meio de Ananias. Meus irmãos, vejam, Deus salva Paulo, o Senhor Jesus se revela a ele, e nós vemos a graça de Deus em salvar tão grande pecador, mas não para aí a graça de Deus. Não é assim, o Senhor só salva Paulo. Não é que Jesus diz assim para Paulo: Paulo, tu estás perdoado e pronto. Não, há algo a mais ainda para com o irmão Saulo. Então, o Senhor, além de perdoá-lo, também nesse mesmo texto, e Paulo testifica disso, Paulo é chamado ao apostolado. Veja no verso 14: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. E no verso 15 diz: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Então, Paulo também ele é chamado a ser um pregador, um apóstolo. De tal modo, irmãos, que houve uma abertura de olhos, um coração antes obstinado agora é quebrantado, e de fato Paulo é perdoado, ele é escolhido para esse perdão, mas não apenas isso, Paulo é escolhido para ser testemunha, é enviado para testemunhar de Cristo. Mais tarde, nas cartas pastorais, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo, descrevendo esse testemunho e reconhecendo a sua vocação, quem ele é em sua vocação, Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E nesse mesmo contexto, Paulo, ele testifica isso, que fiel à palavra de Deus e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e ele descreve então que obteve misericórdia. Então nós temos aqui, nesse segundo ponto, convertidos somente pela graça de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, temos do verso 17 ao verso 21, chamado para pregar aos gentios. Do verso 17 em diante, nós temos aí, Lucas registra uma visão que Paulo teve. Ele volta para Jerusalém e, enquanto orava, teve um êxtase. E novamente houve uma voz, está aí no verso 18, uma voz que vocaciona Paulo a sair de Jerusalém, ir em direção aos gentios para pregar, porque de fato esta voz revela a Paulo o fato de que o seu testemunho não será aceito em Jerusalém. E veja que
Paulo ele argumenta com o Senhor: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão. Veja que Paulo argumenta com o Senhor, o próprio testemunho que descreve aqui nessa fala aos judeus. Mas o fato, irmãos, é que os judeus estão endurecidos e incrédulos, e há um propósito de Deus em usar Paulo entre os gentios, e desse modo, então, ele é enviado para os gentios. Irmãos, os agentes de revelação sempre foram separados e chamados por Deus, de modo especial, para essa tarefa. Isso é uma constante no Antigo Testamento. Nós vemos também isso na Nova Aliança, no Novo Testamento. Jamais alguém poderia ser profeta sem uma vocação ou uma unção para isso. E os apóstolos da mesma maneira. Há uma vocação apostólica. Paulo, em suas cartas, sempre inicia argumentando isso, colocando isto: Paulo, escravo ou servo de Cristo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, há uma vocação. Paulo foi chamado para o Evangelho no sentido de conversão, e há um chamado específico também para o apostolado. Ou seja, Paulo não era um dos 12 iniciais, mas ele é apóstolo, foi chamado por Cristo. Paulo teve aqui uma experiência no verso 17, um êxtase, conforme Lucas registra, e o Senhor então o chama, o vocaciona para ser um pregador aos gentios. O Senhor então, nesse momento, não o chama para pregar aquele povo de Jerusalém, mas de certo modo o Senhor diz: foge deles. Eles não vão aceitar o seu testemunho, então você irá para os gentios. E aí nós temos então Paulo atende a esse chamado e ele vai para longe pregar aos gentios, vai, como a grande comissão também já disse, aos confins da terra. Sim, irmãos, o testemunho, a pregação do Evangelho, o testemunho de Paulo foi rejeitado ali em Jerusalém, mas continua ecoando até o dia de hoje. Ele não é aceita a sua defesa, a sua apologia. Paulo irá se apresentar diante de autoridades romanas, irá a Roma, como sabemos, e de fato o seu próprio povo aqui, no final aí do nosso texto, rejeita e desejam a sua morte. No verso 22, na verdade, que é da próxima sessão, o texto diz, Lucas diz: ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, de fato, não é aceito o testemunho de Paulo. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir desse texto. Por que Paulo, irmãos, repete constantemente o relato de sua conversão? Algo que nós chamamos hoje de testemunho, como se Paulo constantemente repetisse o seu testemunho. É uma defesa do Evangelho, ele repete o relato de como ele foi convertido e chamado para ser apóstolo. Irmãos, Paulo não está falando de si, mas sobre o que o Senhor fez em sua vida. E então, o propósito de Paulo em relatar esse evento, essa obra de Deus em sua vida, é para que os pecadores pudessem então olhar para Cristo, ouvir o Evangelho, e pudessem crer que o Deus que salvou esse grande pecador, o apóstolo Paulo, também pode salvar todos os pecadores. Como falamos, Paulo registra ali em 1 Timóteo, fiel é a palavra digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo diz, ele me salvou. E então, se eu que sou o principal pecador, perseguidor da igreja, fui salvo, a mim foi concedida misericórdia, então sim, há esperança para grandes pecadores. E também nesse mesmo contexto, Paulo exalta a graça de Cristo, que chamou ele como pecador, também para a função, a alta honra da função apostólica. Então a graça transbordou grandemente
sobre esse servo de Deus, o perdoando e mais ainda também o chamando para a nobre vocação apostólica, a elevada vocação apostólica. Então Paulo, ao descrever o testemunho, e claro, toda a ideia do crente, do salvo, alguém testemunhar, falar daquilo que experimentou, porque testemunhar é falar daquilo que de fato experimentamos. Toda a ideia, irmãos, da igreja, do crente individual, e aqui no caso o apóstolo Paulo, falar desta experiência da graça, é apontar para Cristo. É de fato fazer uma defesa do Evangelho. Então, a ideia de Paulo é falar: Cristo é o Senhor. Eu estou aqui e agora sou um apóstolo, não é porque há nada em mim bom, não é por conta da minha piedade particular, pelo contrário, era perseguidor da igreja. Todas essas coisas são assim porque Jesus é Deus, que se fez homem, morreu em meu lugar, ou seja, eu sou o que sou pela graça de Deus. E Jesus é o cumprimento da promessa aos judeus, Jesus é o Messias de Israel. Então, Paulo apresenta a sua defesa, ele usa então o testemunho de sua conversão, tudo isso, irmãos, para apontar para Cristo, para apontar então para quão grande é a graça do Senhor, que derramou o seu amor neste coração. E agora, além disso, o chama para o ministério, para ser apóstolo de Cristo. E também Paulo, através de sua experiência religiosa, também Paulo apresenta a consequência dessa conversão, que é tudo isso que vemos nesse texto, irmãos. Tudo isso que vemos em seguida da sua conversão. Paulo, imediatamente à sua conversão, ele já inicia a pregar o Evangelho, ele prega nas regiões ali de Damasco, há toda uma sequência, mas Paulo, desde os seus primórdios da sua conversão, após a sua conversão, Paulo passa a cumprir a sua vocação e prega o Evangelho. E nós temos aqui, irmãos, de modo prático, o amor deste servo de Deus por seus compatriotas, que desejam a sua morte, que clamam pela sua morte. E nesse exato contexto em que estamos, Paulo pede a palavra e Paulo vai pregar a um auditório furioso, que deseja a sua morte. E isso, irmãos, só tem explicação quando consideramos um coração liberto por Cristo. Um homem obediente a Cristo. Pregar para aqueles judeus furiosos que querem a sua vida. Quando vemos todo o relato do modo como Paulo foi tratado, a única coisa que pode explicar que esse homem queira pregar aquele auditório é o amor de Cristo em seu coração. É ser um homem convertido. Por que ele não está preocupado com a sua própria vida? Com o seu próprio bem-estar? De fato, irmãos, Paulo registra na carta aos Romanos, no capítulo 9 e depois no capítulo 10, Paulo dá testemunho na carta aos Romanos do grande amor que foi derramado em seu coração e do grande amor que tinha pelos seus compatriotas judeus. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração e vejo o amor de Paulo. Ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aí Paulo passa a descrever os privilégios dos judeus. Pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, ou seja, eles têm todos esses privilégios, mas estão endurecidos, mas estão incrédulos, mas tropeçaram em sua justiça própria e o pior, não creram em Cristo, ao qual Paulo aqui está pregando, ao qual Paulo prega. Então, nós vemos então que Paulo tinha um grande amor incessante, constante em seu coração a favor dos judeus, dos seus compatriotas. E Paulo também fala em Romanos 10 da boa vontade do seu coração e súplica a favor dos judeus, para que sejam salvos,
E ele diz algo claro que ele conhece, experimentou, e ele diz: porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, irmãos, nós temos aqui uma conversão genuína, uma defesa do Evangelho, isso aponta para Cristo. Outra evidência desta realidade é o amor de Deus no coração deste servo de Cristo. Tem um grande amor no seu coração pelo seu povo, tristeza. Ele se tornou inimigo daquele povo por dizer a verdade, mas jamais deixou de amá-los e pregar o Evangelho ao seu povo, aos judeus. Paulo então amou os seus concidadãos, ele testemunhou, e o que é que ele fez? Né? Como é que esse amor se manifesta? Pregou o Evangelho. Então Paulo, ao defender o Evangelho, ao apresentar o seu testemunho várias vezes, Paulo não está fazendo um espetáculo ou procurando fama. O seu interesse é sincero por aqueles que ouvem a sua defesa. E de fato também é uma defesa autorizada, não devemos esquecer disso. Ele é enviado com esse propósito, ainda que ao enviá-lo o Senhor diz: olha, eles não vão te ouvir, né? E acaba que o Senhor o envia para outra direção, para os gentios, mas de fato ele tem um testemunho autorizado como apóstolo, como ministro de Cristo. Irmãos, o texto também nos aponta o fato de que os judeus odiaram aquilo que Paulo disse quando ele falou que iria para os gentios. Os judeus então odiavam essa ideia de que também fosse incluso os gentios. E Paulo então, sendo comissionado a pregar aos gentios, de fato isso desagrada muitos judeus que não entenderam a soberania de Deus na salvação, também de todos os povos, dos judeus, que era a vontade do Deus soberano que o Evangelho fosse pregado aos gentios. E de algum modo eles são responsáveis por rejeitarem o testemunho de Paulo, ainda que era da vontade de Deus que Paulo fosse aos gentios, mas de fato esses judeus, irmãos, eles arcam com a responsabilidade de rejeitar o testemunho apostólico. Irmãos, diante disso, então, vimos aqui que essa defesa do Evangelho, de fato é uma defesa do Evangelho, e mesmo quando testemunhamos da obra da graça em nosso coração, daquilo que Deus fez em nós, devemos ter isso em mente, né? O propósito desse testemunho deve ser sempre Cristo, e, claro, apresentar uma defesa do Evangelho, não nosso, das nossas virtudes ou capacidades, que não temos, nada somos. E então que possamos, como igreja, entender isso, que possamos, como testemunhas do Senhor, lembrar também daquilo que Paulo fez, do seu propósito, do seu alvo, do seu amor por aqueles que ouviram a pregação. O seu propósito era a sua conversão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe então o testemunho da igreja e cumpra o seu propósito através desta defesa e anúncio do Evangelho. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, reunidos em teu nome, diante da tua palavra que podemos, por tua graça, ouvir. Aprove ao Senhor, ó Deus, registrar esta conversão, essa vocação do teu servo, apóstolo Paulo. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que é a tua vontade converter grandes pecadores, tão somente pela tua graça. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos chamou no tempo devido e também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor haverá de chamar aqueles que o Senhor escolheu. Nada impedirá essa vocação. E sabemos, ó Deus, que este é o Evangelho e que é somente pela Tua graça que o Senhor assim faz. Não há obras ou méritos ou nada preparatório da parte do pecador. Ó Deus, toda glória seja ao Senhor. Nos dá como igreja reconhecer isso.
que toda glória pertence ao Senhor na conversão e salvação de pecadores. Também nos capacita, ó Deus, nos usa como instrumentos para testemunhar do Teu Evangelho e que em todas as coisas, ó Deus, nosso propósito seja a glória do Senhor. Mesmo quando falamos daquilo que o Senhor fez em nós, testemunhamos da Tua graça que nos alcançou, que possamos, ó Deus, tão somente defender o Evangelho, que possamos tão somente, ó Deus, apontar para a Tua graça e para Cristo. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.